Glória a Deus. Abra a tua Bíblia. O primeiro texto que eu quero ler é Marcos capítulo 16, no versículo 7, no versículo 5 até o versículo 7. Se você tem a palavra de Deus, acompanhe conosco. Marcos capítulo 16, do versículo 5 até o versículo 7. Título da nossa mensagem da noite: Posso contar contigo? É uma pergunta, tá? Posso contar contigo? É o título da nossa mensagem. Vamos ler esse texto como introdução da mensagem da noite. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Amém? Eu quero falar um pouquinho nesta noite a respeito de Pedro. Então vamos relembrar um pouquinho alguns acontecimentos na vida deste homem. Pedro, ele foi chamado por Jesus para o ministério, foi chamado para a obra de Deus, foi comissionado, foi convocado. Deus foi lá onde ele estava, no seu local de trabalho, e lá Jesus falou com ele, Jesus tocou na vida dele, Jesus o despertou, e Jesus chamou ele para o compromisso, para o ministério, para a obra de Deus. Durante a frase que Jesus usou foi o seguinte: a partir de hoje você não é mais pescador de peixe, você é pescador de homens. E durante aproximadamente 3 anos e um pouquinho, 3 anos e 6 meses aproximadamente, Pedro andou ao lado de Jesus, e Pedro viu muito milagre acontecer. Viu milagre, viu morto ressuscitando, cego enxergando, paralítico andando, ele viu pão e peixe se multiplicando, ele viu um peixe, ele pescou um peixe, da boca do peixe tinha dinheiro, tinha moeda na boca do peixe. Ele viu coisas extraordinárias, coisas tremendas e extraordinárias acontecer enquanto ele acompanhava Jesus. Ele ouviu Jesus dizer várias vezes: olha, vai chegar a minha hora, eu vou ser entregue à morte, mas eu, no terceiro dia eu vou ressuscitar. E Pedro no auge do seu chamado, do seu ministério, no auge da sua caminhada ao lado de Jesus, Jesus chegou para ele e disse assim: Pedro, muitos de vocês vão me abandonar no momento mais difícil da minha vida, no momento mais importante do meu ministério, vocês vão me abandonar. E Pedro estava no momento assim, ele estava assim empolgado, motivado, ele estava certo do que ele estava certo do seu chamado. E ele disse assim: todos podem te abandonar, Jesus, mas eu não vou te abandonar. Todos podem correr, fugir, mas eu sou capaz de morrer do teu lado, mas eu não te abandono. Ele falou isso com ímpeto, ele falou isso com determinação. Quem ouvia talvez pudesse até acreditar. E no mesmo dia Jesus olhou para Pedro e disse assim: Pedro, não fale isso, porque antes que o galo cante, depois que eu for preso, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E a Bíblia diz que Pedro, ele esbravejou, ele insistiu, teimou, e ele disse: não, eu não vou te abandonar. Naquela mesma noite Jesus foi preso, e Pedro negou Jesus descaradamente, chegou até a espraguejar antes que o galo cantasse. O galo cantou, e quando Pedro viu o galo cantando, a Bíblia diz que ele ficou tão arrasado, ele ficou tão destruído, que ele fugiu, ele saiu para longe, e a Bíblia diz que ele chorou amargamente, porque aquilo esmagou seu coração. 3 dias depois, Jesus ressuscitou. As mulheres no domingo de Páscoa, domingo pela manhã, algumas Marias, foram até o sepulcro para ver, para embalsamar o corpo de Jesus, para colocar os aromas, os perfumes, que era uma tradição, uma prática da época. E quando chegaram no sepulcro, a pedra tinha se movido, o corpo de Jesus não estava mais lá, os soldados estavam desmaiados na frente do sepulcro, e a pedra tinha sido removida, e no lugar do corpo de Jesus só estavam os lenços dobrados, e as mulheres encontraram um anjo. E o anjo disse assim para as mulheres: eu quero que vocês levem um recado para os discípulos. Jesus mandou dizer para os discípulos que é para eles irem para Galiléia, que assim como ele prometeu, ele já foi na frente e vai se encontrar com eles na Galiléia. Só que tem um detalhe:
Quando o anjo fala isso para as mulheres, ele diz assim: avise os discípulos e avisa Pedro. Jesus mandou um recado especial para Pedro. É o mesmo que eu pudesse dizer assim nessa noite, um aviso para os obreiros da igreja. Obreiros da igreja, no final do culto vai ter uma reunião, tá? Gilberto, não falte. É o mesmo que Jesus disse, mandou o recado que ele deu para Pedro, é o recado que ele mandou, que ele entregou, que o anjo entregou para as mulheres, é o mesmo que eu falei agora a respeito dos obreiros. Porque Pedro era um dos discípulos, não era necessário dizer que Pedro tinha que parar, porque ele era um dos discípulos. Sabe qual é a mensagem? Jesus estava dizendo assim: Pedro, eu tenho algumas coisas para resolver com você. Pedro ficou aguardando. E Jesus, ele aparece para Pedro em 3 momentos especiais. Foram mais aparições. Jesus ficou 40 dias na terra, antes da sua ascensão, ressuscitado em corpo. Antes da ascensão, ele fica 40 dias na terra. E muitos discípulos viram, falaram e ouviram Jesus durante aqueles 40 dias. Mas com Pedro, Jesus teve 3 encontros com ele, significativos. Pode ser que até tenham sido mais, mas 3 desses foram muito significativos e muito importantes para a vida de Pedro. Nós vamos falar desses 3 encontros que Jesus teve antes da sua ascensão com Pedro. Vamos falar do primeiro, João capítulo 20, no versículo 26 até o 29. Acompanhe conosco a leitura do texto. João capítulo 20, no versículo 26 até o versículo de número 29. Vai abrindo a Bíblia aí, eu vou lendo, para a gente poder ganhar tempo. Diz assim a palavra de Deus: passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles, estando as portas trancadas. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Estavam todos os discípulos reunidos. Jesus apareceu para eles. Na primeira vez Tomé não estava junto, na segunda Tomé estava presente. Essa aparição de Jesus, ela tem um propósito, ela é a comprovação da sua ressurreição. Por isso ele permite que os discípulos toquem na sua mão, no local onde havia sido colocados os pregos. Jesus permite que eles toquem do lado, aonde ele foi transpassado com a lança. Essa aparição de Jesus aos seus discípulos, e especificamente também a Pedro, ela tem um propósito específico. É a comprovação da sua ressurreição. Por quê, irmãos? Porque Jesus jamais deixaria algum tipo de dúvida. Aprenda isso nesta noite, irmãos. Tudo que vem da parte de Deus, não existe dúvida. Eu conheci um pastor que ele tinha uma prática. Quando algum irmão procurava ele para conversar, e dizia assim: pastor, eu queria falar com o senhor porque eu tenho uma dúvida. Ele dizia: não vamos nem conversar, porque dúvida é sinal de incredulidade, e incredulidade não combina com fé. Então Deus não vai estar nesse negócio. Então dúvida, Deus não deixa dúvida. Quando Deus tem um propósito na vida de alguém, quando Deus tem um chamado na vida de alguém, pode ter certeza, irmãos, Deus ele faz questão de comprovar aquilo que ele tem com a vida daquela pessoa, porque Deus ele não deixa dúvida. Se você está duvidoso de alguma coisa, peça sinal para Deus, peça uma comprovação para Deus. Faz como diz a Bíblia lá: provai do Senhor, experimente do Senhor, porque Deus ele tem prazer em comprovar o que está fazendo. Vamos falar da segunda aparição que Jesus se manifestou para Pedro. Está lá em João capítulo 20, no versículo 26 até o 29, que diz assim, ó. Eu marquei errado, desculpa, irmãos. Está errado o texto aqui. Tá? Só um pouquinho, já vou corrigir. Tem um papelzinho em cima do meu notebook, pega lá que está o versículo lá. Já vai ver, tá? Nós vamos falar de um momento muito importante, o segundo encontro que Jesus teve com Pedro. Veja bem, o primeiro encontro foi um encontro público, foi junto com todos os outros discípulos, porque era uma comprovação de ressurreição. Então ele fez isso de forma pública. Mas tinha um outro motivo para Jesus se encontrar com Pedro. Era algo pessoal. Então foi algo individual, que ele fez somente ele
somente ele e Pedro. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, no versículo 33 e 34. Nós vamos ler. Glória a Deus, aleluia. Diz assim, ó: os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Deixa eu explicar o que significa isso. Tinha dois discípulos que moravam numa aldeia chamada Emaús. Depois que Jesus ele foi crucificado e foi sepultado, eles ficaram ainda mais aqueles dias ali em Jerusalém, porque era sábado e judeu não fazia nada no sábado. Quando terminou o período do sábado, que foi o entardecer no sábado, aqueles dois discípulos saíram de Emaús, saíram de Jerusalém com destino a Emaús. Quando eles estão indo no caminho, se aproxima alguém e começa a caminhar do lado deles. Eles não reconhecem que é Jesus. E aquela pessoa que está do lado deles pergunta para eles: o que vocês estão conversando entre vocês? O que aconteceu? E eles dizem assim: não, você não sabe o que aconteceu. Olha, Jesus, o Nazareno, que tinha poder em obras, em palavras, e nós o seguiam, e ele disse que ia ressuscitar, mas ele foi crucificado, ele foi sepultado, e agora nós não sabemos o que está acontecendo. E Jesus foi conversando com eles e foi relatando a palavra de Deus, mostrando para eles que aquilo era necessário que acontecesse, mas que ao terceiro dia aquele Jesus iria ressuscitar. Quando eles chegaram na aldeia de Emaús, a conversa estava tão boa que eles convidaram Jesus a entrar na casa deles, sem saber que era Jesus. Jesus entrou dentro da casa. Chegou a hora da refeição, Jesus pegou o pão. Quando Jesus pegou o pão, agradeceu e partiu, os olhos deles se abriram e eles entenderam, perceberam que era Jesus. Naquele instante Jesus desapareceu. Eles ficaram atônitos com aquele acontecimento. O que eles fazem? No mesmo instante eles saem daí e vão para Jerusalém. E vão lá onde os discípulos estão reunidos. E entre eles está ali Pedro. Quando eles chegam ali, eles contam, eles relatam a experiência que eles tiveram, sem saber se aquilo era real, se aquilo era uma visão, se aquilo era realmente real. Eles falam isso para os discípulos, e os discípulos dizem assim: não, é real mesmo, Jesus ressuscitou. Ele já apareceu para vários discípulos. E aí presta atenção, inclusive já apareceu a Simão Pedro. Esse encontro de Jesus com Simão Pedro foi em particular. Por quê? Porque depois que Pedro negou Jesus, Pedro ficou arrasado. Pedro ficou destruído espiritualmente e emocionalmente. É por isso que ele sai, e a Bíblia diz que ele chora amargamente. Ele chora, irmãos, arrependido, dizendo assim: Jesus confiou em mim. Eu prometi para ele que não iria abandoná-lo. Ele foi lá, me chamou, ele me ensinou tanta coisa, ele me preparou, ele me treinou, ele permitiu que eu visse tanta coisa maravilhosa, e agora, olha o que eu fiz, eu neguei Jesus, eu não sou digno nem da salvação. Ele deve estar chateado comigo, triste comigo, ele provavelmente não vai me dar mais uma oportunidade. Eu joguei fora não só meu ministério, eu joguei fora a minha salvação. Então Pedro estava arrasado, irmãos, estava arrasado. Ele não tinha mais força, ele não tinha mais ânimo espiritual, ele estava ali junto com os discípulos, irmãos, mas ele estava destruído emocionalmente. Jesus, sabendo disso, o que Jesus faz? Jesus vai lá e tem um encontro pessoal com Pedro. A Bíblia não relata exatamente o que aconteceu nesse encontro, porque como é algo muito pessoal, não foi escrito. Mas eu, pelo entendimento que eu tenho da Bíblia, e conhecendo Jesus, eu sei exatamente, eu imagino o que Jesus fez com Pedro. Jesus chegou lá, apareceu para Pedro, só os dois. Jesus apareceu para Pedro e disse: Pedro, vem cá que eu quero conversar contigo. E Jesus abraçou Pedro e disse assim: Pedro, eu quero te dizer que eu te amo, Pedro. Eu quero te dizer, Pedro, que tu é importante para mim, que eu não estou te deixando, que eu não vou te abandonar. Provavelmente Pedro disse assim: mas Senhor, mas eu te neguei, eu não tenho mais nem coragem de olhar nos teus olhos. E Jesus disse assim: mas eu te amo, Pedro. Sabe o que eu acredito, irmãos? Que Jesus abraçou Pedro muito forte, e pertinho do ouvido de Pedro disse assim para ele: Pedro, nunca
nunca esqueça que eu te amo. E eu jamais vou te abandonar. Você é importante para mim. Bem diferente dos seres humanos, que por causa de um erro, por causa de um fracasso, abandonam as pessoas, desprezam as pessoas, nem a cara para as pessoas. Não, Jesus ele ama de verdade. E esse amor, irmãos, não é, o amor de Jesus não é porque Pedro merecia, não. Enquanto Pedro merecia, Jesus amava. Não, o amor de Jesus por nós é incondicional. É incondicional. Eu errando ou acertando, Ele me ama. Eu fazendo o que é certo, fazendo o que é errado, Ele me ama. Eu estando animado ou desanimado, Ele me ama. Eu trabalhando na obra de Deus ou não trabalhando, Ele me ama. É um amor incondicional. Ele nos ama, irmãos, de forma muito intensa. E Ele faz questão de dizer para nós que Ele nos ama. Eu creio que Pedro tenha dito assim: mas Senhor, eu te neguei. Eu ia botar do teu lado. Eu sempre estive do teu lado, sabe? Eu tive do teu lado, mas o teu momento mais difícil não estava lá. E Jesus disse assim: Pedro, eu te amo e estou te perto. Vocês sabem o que eu acredito, irmãos? Preste atenção, olhe para mim aqui. Vocês sabem o que eu acredito? Eu acredito que Jesus abraçou Pedro, colocou a cabeça de Pedro no seu ombro, e Pedro chorou, chorou, chorou muito no ombro de Jesus. E Jesus sussurrando no ouvido dele, dizendo: eu te amo, Pedro. Eu te amo, Pedro. E eu não vou te abandonar. Mas Jesus não falou nada do ministério. Jesus não falou nada do chamado de Pedro. Deixou tudo como estava. Vamos no terceiro momento que Jesus tem novamente um encontro com Pedro. Lembra que foram 40 dias que Jesus continuou na terra? Jesus deixou passar alguns dias para que Pedro meditasse um pouco mais em tudo aquilo que estava acontecendo. Vamos no terceiro encontro, que é o momento da restauração ministerial. João capítulo 21. Versículo 14 até o 17. João 21, do 14 até o 17. Aliás, deixa eu ler primeiro o início. Capítulo 21. Versículo 1 do capítulo 21. Depois disto, tornou Jesus a manifestar os discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estando juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 de seus discípulos, disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. E saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Depois que Jesus tem esses 2 primeiros encontros com Jesus, depois que Pedro tem esses 2 primeiros encontros com Jesus, Pedro se sente perdoado. Então ele tem um alívio assim na alma, irmãos, um alívio. Então ele permanece junto com os discípulos, mas ele não exerce nenhuma liderança com eles. É por isso que ele usa essa expressão. Ele diz assim para o discípulo: eu vou pescar. Sabe por quê, irmãos? Porque neste momento Pedro havia desistido do seu chamado. Ele disse: eu quero ser salvo, eu vou frequentar a igreja, eu vou sentar lá no banco da igreja, eu vou participar dos cultos, for para cantar, eu vou cantar, se tiver que ofertar, eu vou ofertar, dizimar. Mas Jesus não vai mais confiar nada na minha mão. Eu não sou digno de ministério. Eu perdi o meu chamado, eu perdi. O erro que eu cometi, a falha que eu cometi, tirou da minha vida o ministério. Pedro não tinha mais no coração o desejo do ministério. Ele já se sentia perdoado, ele já se sentia amado, ele já se sentia bem espiritualmente, mas ele não queria mais nenhum tipo de envolvimento com a obra de Deus. Então ele diz assim: ó, vocês toquem a igreja, Jesus quer que toquem a igreja, vocês toquem a igreja, eu vou participar, eu vou apoiar vocês, eu vou estar com vocês, mas eu não vou fazer frente. Ele disse assim: aliás,
eu estou voltando para a minha profissão. Eu vou começar a pescar de novo. E Pedro foi pescar. Junto com ele foi Natanael, foi Tomé, foi Pedro, foi João, foi Tiago, foi Natanael. E mais outros 2 discípulos que não mencionam o nome deles. E disseram, nós vamos também. Vamos junto pescar. E a Bíblia diz que mais uma vez, durante a noite toda, lá no lago de Genezaré, aliás, no lago de Tiberiades, mais uma vez eles jogam as redes a noite toda e não pegaram nada. Quando está amanhecendo o dia, eles olham para a praia e tem um cidadão em pé na praia. E esse cidadão grita para eles assim: ei, tem peixe aí? Porque era comum, os pescadores iam lá pescar a noite toda. Quando estavam voltando, as pessoas se reuniam na praia para comprar peixe. E eles disseram assim: não pegamos nada. Então Jesus pega e diz assim: jogue a rede do outro lado do barco. Nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Aquele barco, ele era um barco equipado para uma pesca de rede com arrastão. Então, no lado do barco, havia o apetrecho necessário, a tralha necessária para lançar a rede e recolher a rede. Se o barco não tivesse essa tralha necessária, não era possível fazer o lançamento e o recolhimento da rede numa pesca de arrastão. Jesus, ele contraria todas as condições humanas. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque Pedro estava tentando fazer exatamente do jeito que ele havia aprendido humanamente. Só que às vezes não funciona, irmãos. Às vezes não dá certo. É por isso que às vezes algumas pessoas estão numa tentativa desesperadora de resolver o seu problema de forma humana, assim como aprendeu de forma humana. Mas as formas de Deus, muitas vezes elas contrariam a mente humana. Então Jesus lá da praia disse assim: jogue do outro lado. Quer ver a prova de que o outro lado não era o lugar de se lançar a rede? Que eles lançaram do outro lado, e a Bíblia diz que eles pegaram uma grande quantidade de peixe. Eles não recolheram a rede, eles arrastaram a rede até a praia. Por quê? Porque não tinha como recolher a rede para dentro do barco. Era de um jeito diferente. Deus às vezes ele age na nossa vida, irmãos, de uma forma totalmente diferente do que nós estamos acostumados. Toda aquela estratégia humana, aquela tentativa humana de fazer as coisas, às vezes não é. Sabe qual que é a informação que eu recebo quando Jesus diz assim: joga a rede do outro lado? Sabe o que é? Para de insistir do jeito que você está fazendo, muda de pensamento, muda de estratégia, trabalha de outra forma. Está na hora de você mudar a tua mente, do jeito, o teu pensamento está errado, você está batendo numa tecla e não está funcionando, você é teimoso, você está insistindo numa coisa e você não aceita orientação nenhuma. Você diz: não, é assim que eu vou fazer. Alguém chega para você e diz assim: não, vamos fazer de outro jeito. Não, é assim que eu vou fazer. Não está dando certo, mas você está insistindo. A noite inteira o céu estava fechado sobre eles, contrariando a ordem humana. Joga a rede do outro lado. E eles foram inteligentes o suficiente para ouvir aquela voz e dizer: vamos jogar a rede do outro lado, vamos fazer diferente. Deus está falando contigo, Deus está tocando teu coração, Deus está te dando recado, Deus está comentando, Deus está falando contigo todo momento, dizendo: está na hora de você mudar a tua mentalidade, ela está errada. Não é assim que Deus quer trabalhar. Não é isso que Deus quer fazer. Mas você insiste, por quê? Porque tem uma raiz de intenção humana encravada na tua mente, que não deixa você enxergar as coisas de forma espiritual. Quando eles jogaram a rede do outro lado, e a rede se encheu de peixes, Pedro olhou lá na praia, e ele lembrou: o dia que Jesus me chamou, o mesmo milagre aconteceu. Pedro foi tomado de uma alegria extraordinária. Ele colocou a sua roupa, pulou na água e nadou até na praia. E os seus amigos vieram com o barco, puxando a rede até na praia, cheia de peixes. Quando ele chega na praia, ele olha e ele identifica, ele diz: realmente é Jesus que está aqui.
Jesus, ao lado de Jesus tem uma pequena fogueira, e sobre algumas pedras, pães e peixes. Todos eles saem de lá, vêm à volta daquele fogo, e todos são tomados de uma alegria extraordinária, porque eles estão na presença de quem? Estão na presença de Jesus ressuscitado. Aleluia! Faz uma festinha gospel ali, irmãos. Cedinho, calhado dia, comendo peixe, comendo pão, conversando com Jesus, lembrando dos milagres que Jesus tinha feito. Por quê? Porque Pedro está restaurado espiritualmente, ele está bem, ele está perdoado, ele se sente, irmão. Se ele não se sentisse perdoado, ele não ia se sentir bem do lado de Jesus, ele se sente bem, alegre, feliz. De repente Jesus chega no meio de todo mundo, porque foi algo público, não foi no secreto. Jesus chega para Pedro, coloca a mão no seu ombro e diz assim: Pedro, tu me amas? Quando Jesus faz essa pergunta, a mente de Pedro viaja até o segundo encontro que ele teve com Jesus, em que Jesus lhe abraçou, colocou a sua cabeça no ombro para ele chorar e sussurrou no seu ouvido dizendo assim: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Agora Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro é muito rápido em responder. Ele diz assim: Senhor, eu te amo. E Jesus olha para ele e diz assim: então, volta para o ministério, porque eu quero que você cuide das minhas ovelhas. Falou e continuou com a festinha gospel, irmãos. Conversando com os outros discípulos, falando de milagres que tinham acontecido, falando dos planos de Deus. Eles ficam mais alguns minutos ali, naquele ambiente gostoso, e Pedro pensando, que Jesus quer comigo. Pedro talvez no coração, relutando, o coração dizendo: não quero mais a obra de Deus, mas a mente dele trabalhando, as palavras de Jesus tocando na mente dele, dizendo: Pedro, se tu me ama, tu vai cuidar das ovelhas, se tu me ama, tu vai seguir na obra de Deus, se tu me ama, você vai ter uma atitude. Aquele conflito de emoção com pensamento, emoção com sentimento, aquela mistura no coração de Pedro. Passamos alguns minutos, Jesus volta para perto de Pedro, coloca a mão no seu ombro novamente e diz assim: Pedro, posso te fazer uma pergunta? Pedro, tomado pela euforia do momento de comer pão, comer peixe com os amigos, Jesus perto, ele, naquele primeiro momento, some da mente dele, que Jesus possa perguntar novamente, e ele diz assim: mas é claro, mestre, pode perguntar. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pensa assim: mas Senhor, eu já falei, mas é claro que eu te amo, agora mais do que nunca. Jesus diz: então, Pedro, volta para o ministério e apacenta as minhas ovelhas. Jesus volta lá de novo para os outros discípulos, conversa vai, conversa vem, uma piadinha gospel, um comentário daqui, um testemunho de lá, todo feliz, alegre, e Pedro naquele conflito, emoção e pensamento, não quero mais emoção, não quero mais, estou fora da obra de Deus, não faço mais nada. Se alguém me oferecer um cargo, eu não aceito, já deixei 1, 2, 3 cargos, nunca mais, quero ser apenas um membro da igreja, só sentar no banco, só assistir o culto, só ver a mensagem, eu estou feliz, estou tão bem assim, está tão bom assim, não quero mais nada. Pensamento: tu me ama de verdade? Tu me ama de verdade? Se tu me ama de verdade, Jesus volta pela terceira vez. Agora não mais coloca a mão no ombro de Pedro. Repete o gesto do segundo encontro. Abraça e segura Pedro apertado bem forte, perto do seu peito. E sussurra no seu ouvido e diz assim: Pedro, agora de verdade, tu me amas? A Bíblia diz que quando Jesus pergunta a terceira vez, Pedro entristece o coração. Por que ele se entristeceu? É a pergunta de Jesus que entristece o coração dele? Não é. Você sabe o que é a tristeza do coração de Pedro? É a tristeza que muita gente enfrenta na igreja. É a tristeza da rejeição do chamado de Deus. Todos que rejeitam o propósito de Deus são tomados de uma angústia, de uma tristeza espiritual profunda, que fica acusando, empurrando para baixo, pressionando para baixo, aniquilando a vida espiritual da pessoa. A pessoa vem na igreja, congrega na igreja,
mas sempre tem um vazio. Até prega para os outros e diz assim: você tem um vazio no coração, preenche com Jesus, que esse vazio desaparece. Funciona para aquela pessoa que você falou, mas não está funcionando para você. Por quê? Porque esse vazio que existe no teu coração, sabe o que é? É a rejeição do chamado na obra de Deus. Jesus agora abraçado com Pedro, apertando muito forte perto do seu coração. Jesus pergunta a terceira vez: tu me amas? Pedro baixa a cabeça, baixa os seus olhos na frente de todos os discípulos e diz assim: Senhor, tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Jesus disse: então assunto encerrado. Posso contar contigo? Você vai apacentar as minhas ovelhas? Não precisa contar o resto da história, né, irmãos? Todo mundo sabe que na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se renderam a Jesus. Eu quero orar por você nesta noite. Fique em pé. Eu vou fazer a mesma pergunta. Você coloca teu nome aí no momento que eu perguntar.